Olá, pessoal! Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Mais um episódio Experiências Contam. Mais um episódio para agregar você no seu nicho de trabalho, no empreendedorismo, na sua liderança, na área que você atua. Estamos aqui para te ajudar. Hoje, mais um convidado super especial. Eu sou a Tatiana Souza. Daiane Andrade, e hoje a gente vai ter um bate-papo muito fluido com ele que é cofundador, bom, vocês já sabem, lá vou eu para minha colinha. Ele é cofundador da Pandora Treinamento, que tem até uma vertente aí também, que é uma editora. Ele também é autor, palestrante, mentor em alta performance, a gente vai falar muito sobre isso. Ele é um empresário desde os 16 anos. Pessoal, é muito tempo para contar muitas experiências para nós. Ele é um estudioso de comportamento humano, vocês sabem que aqui a gente adora falar sobre isso, com mais de 40 horas atuando com empresários e com 3.500 horas de treinamento. Ele é formado em comunicação e também tem pós-graduação em psicologia positiva, psicologia aplicada à neurociência. Muito bem-vindo, Obrigado, gente. Obrigado pelo convite também, é um prazer estar aqui. Luke, a gente agradece muito, muito você estar aqui com a gente e obviamente a gente brinca, né, para esquentar os tamborins aqui, né, Sim. a gente queria obviamente saber um pouco, bastante, tudo, detalhes da sua experiência até o momento. Queria que você contasse para nós um pouco. É uma experiência longa, provavelmente não caberia num episódio de 1 hora de podcast, tá? Mas vamos Fica lá. tranquilo, é sempre assim, Possível. mas a gente já avisa, a gente vai chamar de novo, vamos ter mais outros episódios, fique tranquilo. Necessário. Mas vamos lá. Bom, como você já apresentou, né? Eu comecei com 16 anos empreendendo, porque eu já era meio avançado para minha idade, eu gostava de andar com pessoas mais velhas, eu gostava de assuntos de pessoas mais velhas, né? E aí tinha amigos mais velhos, inclusive. O meu irmão, a gente sempre foi muito próximo. Eu tenho um irmão, né? Ele é meu sócio até hoje, o meu irmão. E eu andava mais com os amigos dele do que com os meus amigos, que eram 5 anos mais velhos, né? E aí eles tinham ali pelos seus 20 e poucos anos de idade, 21 anos. Eu tinha 16 e eles falaram, cara, a gente vai montar um estúdio musical, vai montar algo para trabalhar com música e tal, e eu adorava, eu sempre fui bem artístico também, adorava música, adorava tudo artístico, né? E cara, a gente quer que você seja nosso sócio também. Eu com 16 anos, os caras chegaram assim, não, a gente quer que você seja sócio também. Eu falei, cara, ótimo. E naquele convite, o que foi legal é que acho que uma das coisas que a gente já pode levar como aprendizado, vamos fazendo parênteses aí de aprendizados da jornada, né, do Luke, para aplicar na vida de outras pessoas. Uma das coisas que eu acho que a gente pode já extrair daí é que nesse ponto que eu recebi um convite, eu enxerguei esse convite como a oportunidade da minha vida. Com A 16 anos. oportunidade da minha vida. Porque eu falei assim, cara, eu tenho 16 anos, eles têm 5 anos a mais que eu, e para que eu consiga sustentar isso, né, ser sócio deles e tal, eu vou ter que me provar. Provar mais, né? Eu vou ter que me provar para que eles me aceitem também, para que eu chegue no nível de pessoas que são mais velhas que eu, né, que tem mais experiência e tal. Então, naquele momento, o que é legal de tudo isso, né, é que quando você recebe uma oportunidade, sempre existe a escolha, né? A escolha, ela é infinita, né? A gente tem um conceito de livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio do ser humano. De todos os caminhos espirituais, todos os caminhos clássicos falam sobre livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, ele nada mais é do que esse poder de escolha que você tem, do que você vai fazer com o que é te dado. Não significa que você pode fazer qualquer coisa no livre-arbítrio, né? Sim. Mas o que você vai fazer com o poder que te é dado. Então, no momento em que existe um livre-arbítrio, né, de escolha, que todos os momentos têm, na verdade a gente faz decisões, né, a gente tem escolhas e decisões o dia inteiro, todos os dias na nossa vida. Sim, o tempo né? inteiro. O tempo inteiro a gente está decidindo o que a gente vai fazer. Eu vou decidir desde que eu acordo se eu vou, primeiro, aceitar o dia do jeito que tá, ou se eu vou resistir, se eu vou estar bem-humorado, mal-humorado, se eu vou usar alguma coisa, por exemplo, eu tô com uma dor, eu vou usar isso como lástima, vitimismo, ou eu vou falar assim, não, tudo bem, vou
observar, vou Ressignificar, cuidar, né? vou fazer alguma coisa a respeito disso e vou tocar o dia, né? Enfim, a gente vai tomando decisões infinitas no nosso dia. O dia é feito de decisões infinitas, né? Então, é legal esse exercício de observar as suas decisões, porque no momento em que você observa as suas decisões e você começa a direcionar elas para decisões positivas ou construtivas, não necessariamente que você precisa ser uma pessoa positivista, Sim. arco-íris, unicórnios e borboletas, porque isso não é vida, né? Uhum. Mas, no momento em que você toma decisões construtivas e você começa a criar isso um hábito, vai ser muito mais simples de você tomar mais decisões construtivas, como todo hábito, Exatamente. entendeu? Exatamente. Então, naquele momento em que eu recebi o convite, com 16 anos, de tipo assim, cara, ó, você pode ser nosso sócio, né? Numa empresa e tal, fazer um estúdio de música e tal. E eu me mergulhei de cabeça. Então, eu trabalhava 12 horas por dia, de domingo a domingo, infinitamente, não parava de trabalhar. Eu ainda continuo um pouco nessa... Ainda workaholic mesmo. igual, mas, né, vou falar um pouco disso mais pra frente, mas trabalhei muito, quebrei muito a cabeça, não ganhei quase nada, a empresa faliu, não deu certo. E assim, foram mais 4 anos, pelo menos, de tentativa até vir a Pandora, né? Mais 4 anos, dos meus 16 aos 20, de tentativa de coisas que eu fiquei... Foi quase uma faculdade que eu fiz de vida real, né? De tentativas de fazer dar certo alguma coisa na minha vida. O bom é que você não começou do zero, né? Porque nessas tentativas tem os aprendizados, né? Sim. E não existe começar do zero, né? Não existe isso, porque você tá sempre partindo de um ponto que você tem uma experiência. Sim. Independente de ser outro mercado, você tem um diferencial por você ter a experiência que você já trouxe do mercado que você tava, né? Da onde você tava. Então, foram mais 4 anos de tentativas. Eu continuei tentando no artístico. Tinha uma intenção muito forte de ganhar dinheiro no artístico e tal, e me provar com isso, né? Porque todo mundo sempre falou também pra mim, pais, todo mundo, né? Música não dá dinheiro, né? O mercado artístico não dá dinheiro. Então, assim, como que você vai conseguir sobreviver e tal? E beleza, eu fui tentando. Cara, acho que eu tive mais ou menos umas 30 profissões diferentes, né? Fotografia, técnico de som, técnico de luz, trabalhei com vídeo, trabalhei muita coisa, que eu fui testando, experimentando, e eu fui me tornando muito bom, na verdade, muito excelente em coisas artísticas também, né? Fiz até faculdade disso, fiz uma faculdade de comunicação social, com ênfase mais em design e tal. Até que, no artístico ainda, a gente começou a Pandora. A gente conheceu o Lucas, que é um dos sócios, né? Eu continuei trabalhando com o meu irmão, que nem eu falei no começo, que eu sempre trabalhei com ele. E a gente fundou a Pandora Pandora, naquela época, era gestão e soluções artísticas. Não era treinamentos ainda, né? Mas a gente já começou sendo mentor de artistas. Então a gente fazia um trabalho meio de empresariamento, mas um empresariamento executivo de artistas, né? De mentorar eles, porque a gente era do artístico, né? Ia mentorando artistas novos de como se posicionar, imagem, questão de show, toda parte de carreira, né, do artista. Gente, eu tô ficando nervosa, assim, se eu tô me posicionada certa, se o microfone tá na altura certa. Mas eu nem sou mais simples, né? Mas acho que quanto mais você faz também alguma coisa, isso é uma coisa legal, né? Outro parênteses de aprendizado aí que a gente pode ter. Quanto mais você repete alguma coisa, isso é um padrão de aprendizagem, né? Eu sou analista comportamental. É uma das coisas que, na verdade, analista comportamental eu sou, acho que desde que eu nasci, porque eu sempre fui muito analítico de como as pessoas agiam, se comportavam e tal. Então, pra mim, é uma diversão ser analista comportamental, né? E por isso que eu acho que eu... A régua subiu mais, entendeu, Tati? Pois é, gente, estou sendo estudada, meu Deus. Então, mas o que eu ia falar? A conclusão é que quanto mais você faz uma coisa, mais natural fica. E não fica uma coisa de tipo assim, eu não fico avaliando a pessoa, o comportamento dela e tal. Mas ao mesmo tempo, isso tá tão dentro de mim que é como eu tomo decisões, entendeu? No meu dia a dia. É como eu ajo no meu dia a dia, com base na análise comportamental. Então, essa repetição, né, que você vai fazendo de atividades e de tentativas, né, como eu fui fazendo nesses 4 anos, que eu fui tentando coisas diferentes e tudo mais,
foi me levando para algum lugar que eu fazia tanta coisa, eu comecei a ficar tão excelente no artístico, assim, em ajudar artistas e tal, que é a mesma coisa. O Lucas conheceu o Vitor, que é meu irmão. O Lucas, ele tem quase 10 anos a mais que eu. E na época eu tinha 20 anos de idade. E o Vitor falou assim, ó, eu viro seu sócio. O Lucas convidou ele pra ser sócio, mas eu só sou seu sócio se meu irmão vier junto. Porque ele é meu sócio também. E o Lucas ficou com o pé atrás. Ele falou assim, cara, um moleque de 20 anos, né? Vou conhecer ele e tal, vamos ver se dá certo. A gente fez uma reunião e ele falou, tá bom, a gente vira sócio. Olha só. Então, quanto mais você vai repetindo alguma coisa, né, mais você vai criando esses padrões de conseguir executar com excelência, né? A repetição que traz a execução com excelência, né? Então, as pessoas, elas, quando estão, às vezes, criando uma empresa ou criando um negócio, um Instagram, o que for, né? Elas já querem um padrão por conta do padrão de consumo das pessoas, né? O padrão de consumo hoje é muito elevado, né? As Sim. pessoas são mais exigentes hoje, né? Porque tudo tem mais excelência, né? Então, de acordo com o padrão de consumo delas, elas querem que a empresa, ou o trabalho, ou o Instagram, ou o que elas estão criando seja igual, desde o começo. Sim. Uhum. Só que não existe isso. Não existe. Porque precisa de prática, precisa de dedicação, precisa de experimentação, de várias Constância, coisas, né? teste. A gente tem hoje o Instagram do Lucas, do meu sócio, ele tem 2.300.000 seguidores. A gente começou de zero, óbvio, como todo mundo. Sim. Mas assim, quando a gente começou a crescer mesmo, ele tinha 20 mil. 20 mil. E assim, até chegar nesses 20 mil foram N testes. Ele falava muito pior do que ele fala hoje. Os vídeos eram muito piores do que são hoje. O design da página, tudo era muito pior. E foi melhorando conforme a gente foi evolução aplicando. constante, né? Exato. Então, isso pra mim também gerou um grande aprendizado. Eu acho que é uma das grandes qualidades de um empreendedor e de um empresário, né? É essa questão da perseverança mesmo, né? Até porque a própria Pandora, ela tem 13 anos hoje, a Pandora, e a gente começou esse processo agora de escala, de globalização, de conseguir crescer de fato a empresa depois de 11 anos de empresa. Olha só. A empresa teve seu crescimento, teve fases que a gente experimentou coisas diferentes também, né? Eu acabei de falar que a gente começou no artístico. No artístico. Então a gente é completamente diferente hoje. Hoje a gente é treinamentos, né? Desenvolvimento humano. E o que fez a gente dar certo foi essa perseverança de acreditar no propósito que a gente tem e continuar seguindo. Ô, Luke, e minha pergunta, né, dado todo a sua trajetória, né, que você contou pra gente, você tinha 16 anos, Sim. né? Hoje você consegue tirar essa fotografia como analista comportamental, tudo que te levou, de fato, a dar aquele mergulho mesmo pra você dar o teu melhor e eu quero me provar e eu quero fazer isso aqui acontecer. Você tinha 16 anos, eu acredito que você ainda não tinha essa percepção psicológica do que realmente estava acontecendo. Não. Mas era algo que, de fato, foi descoberto meio que você era daquele jeito, Sim. né? Você teve, de algum modo, e aí você me responde de forma analítica, né? Eu acredito que você consegue responder isso. Sim. Como que você consegue enxergar como foi a sua vida de quando você nasceu até os seus 16 anos, Tá. para, com 16 anos, Tá. você ter esse comportamento diferente da tua geração? Tá. O que eu vou voltar, para ficar didático também, o que eu vou explicar, eu vou voltar exatamente ao mesmo ponto que eu comecei, que é usar as suas decisões para o lado construtivo. Em síntese, é isso. Por quê? Porque eu sou uma pessoa comum, como Exato. todo mundo. Eu nasci de uma família classe média baixa, a mãe era professora, o pai era vendedor de alimentos, depois ele até se transformou em transportador escolar, porque estavam também sem grana e tal. Também tiveram fases muito ruins de vida, que a gente, tipo, quase passou fome, né, na nossa infância. Só estudei em escola particular porque minha mãe era professora, então, assim, senão eu também teria estudado numa pública. Então, assim, a minha vida era comum. E, assim como todo mundo, eu tive meus problemas de infância, de pai, de mãe, de todo mundo, né? Sim. De o que todo mundo tem também.
Então, meu pai, ele, por ter muita pressão, ele teve muitas épocas depressivas, muitas épocas que tinha brigas em casa, coisas que aconteciam e tal. Enfim, a gente cresceu com várias questões de complexos também, como todo mundo cresce, né? Sim. Como todo mundo tem seus complexos psíquicos por causa da infância e tudo mais. E o que me fez ser diferente, vamos colocar assim, né? Entre aspas, o que me fez, talvez, com 16 anos, tomar essas decisões foi exatamente eu decidir isso pro lado construtivo. Eu já queria algo a mais, eu já tinha uma motivação que eu queria algo a mais. Eu olhava para as pessoas da minha idade, eu olhava para as coisas da minha idade, para as coisas que as pessoas faziam e falava, cara, não faz muito sentido isso pra mim. Eu gostava, eu curti minha vida, tal, tive minha adolescência também, Uhum. como todo mundo também. Mas, ao mesmo tempo, eu gostava de uma coisa que era musical artístico, e eu defini, eu tinha uma motivação de me provar nisso. Eu queria me provar nisso. E daí, no que eu criei essa motivação, eu usei todos os meus Foi o recursos, gás pra todos os você. meus recursos, pra ir atrás dessa motivação. E é um pouco Uhum. daquilo que falam, eu sei que é um pouco batido, né? E às vezes é meio clichê de assim, trabalha enquanto eles dormem e tal, tipo, que Uhum. tem as frases de coach, né? Famosas de internet e tal. E assim, quando isso é falado de forma vazia, é tosco, de fato. Só que quando isso é falado com propósito, com motivação, isso é real. Isso é real. Se você tem uma motivação, eu abdiquei de muitas coisas da minha vida pra ser empreendedor desde os 16 anos. Eu Sim. abdiquei de muitas coisas. E tinha muitos finais de semana, por exemplo, que tava todo mundo curtindo e tal, e eu tava trabalhando. Mas porque também eu via isso, por causa dessa motivação, como uma diversão, como algo que era parte de mim, É né? porque pra você era o seu propósito, né? Eu acho Exato, que quando é seu propósito, aquilo não é um martírio, é diferente de você ter que trabalhar porque é um martírio. exato. E assim, eu acho que outra coisa que é um tabu é essa questão do propósito também, né? Que as pessoas acham que propósito de vida ou é algo encontrado, né? Tipo, fora, assim, em algum lugar. Tipo, você tem que escalar o Everest pra encontrar. Não existe isso. É dentro. É. E ao mesmo tempo, as pessoas acham que é uma coisa e que essa uma coisa ela tem que ser grandiosa. Tipo assim, acabar com a fome na África. Ou assim, tipo, É o que te acabar com a faz sede no feliz no mundo, dia, né? né? Tipo, tem que ser alguma coisa assim, propósito de vida para as pessoas. Elas acham que é isso, propósito de vida. E não, propósito de vida, primeira coisa, ele é mutável, ele muda o tempo todo. Sim. Segundo, ele é simples. Ele é simples. O propósito de vida, ele é conectado com com as ambições que você tem, com as vontades que você tem, né? E quanto mais verdadeiras e puras essas vontades, não vontades de outros ou de desejos, né? Porque hoje, por conta também, as redes sociais, elas são uma bênção, mas são uma maldição ao mesmo tempo, né? Uhum. Como toda ferramenta, né? O próprio dinheiro é uma bênção, uma maldição ao mesmo tempo, Exato. porque é uma ferramenta, depende de como você usa, Sim. né? E as pessoas usam para comparação, usam para desejo, para ganância e não ambição, né? Uhum. Ganância no sentido de Pertencimento, né? De isso, de parte. se sentir parte ao mesmo tempo de tipo assim, todo mundo tem, eu quero ter, né? Hum. Ou as pessoas que são boas, sei lá, o cara tem um carro bom, o cara tem uma mulher bonita, ou sei lá, os estereótipos sociais, né? Eu quero ser que nem ele, né? Eu preciso ter o que ele tem, né? Exato. No momento que você cria isso, você está criando desejo e não ambição, né? O desejo, ele te separa, na verdade. Exato. Ele te distancia do que você quer. Porque você está criando Ele te apegos. confunde, na verdade. Você está criando né? várias expectativas, assim, de tipo assim, Ele te confunde. quando que eu vou ganhar o carro? Quando que eu vou ganhar o carro? Quando que eu vou ganhar o carro? Né? Uhum. E aí, nesse sentido, você vai se distanciando cada vez mais e você não cria uma motivação real para chegar naquilo. Não é divertido, entendeu? Chegar. É. Então, É que não é seu, né? É que não é seu, é ilusório, né? No final do dia, tem que isso ser algo que, de fato, toca o seu coração, porque você fala assim, cara, eu quero ser, por exemplo, eu quero ser um cara, eu quero ter dinheiro, eu quero ter uma família, eu quero ter um negócio, eu quero ajudar as É que seja uma pessoas. coisa que você seja tão apaixonado que você esteja disposto É. a assumir o processo. Exato. É o que eu falei, eu passei 4, 5 anos ganhando merreca, porque eu me divertia e eu gostava, e eu não parei, eu não parei. Exato. Eu não desisti de, tipo assim,
terceiro mês que não deu certo, eu não ganhava grana, eu falei, isso não é pra mim, entendeu? Eu sei que precisa-se do processo, eu tive meus processos de ter que trabalhar fora e tal, por causa de dinheiro e tudo mais, né? Mas ao mesmo tempo eu nunca desisti, eu trabalhava fora, Paralelo. eu trabalhava fora, tipo, 8 horas, chegava em casa e continuava trabalhando, tipo, mais 8 praticamente. Dormia Incrível. pouco, porque eu queria trabalhar nos meus projetos, entendeu? E tudo que eu ganhava no trabalho, eu usava pros meus projetos, eu não gastava. Tipo, eu ficava sem sair, sem gastar dinheiro. Brilho no olho, era o E que daí eu, tipo, com um salário de 4 meses, conseguia comprar, sei lá, um computador bom, sabe? Porque era bom pro meu trabalho, entendeu? Então, essa é a questão, é onde você direciona as suas decisões. Por isso que eu falei que eu ia voltar Exato. um pouco no começo da conversa, né? E hoje, Luke, você é sócio Sim. de um grande centro de treinamento, Sim. né, bem reconhecido no mercado, atende grandes players. E a gente tá nessa era de coaching, de treinamento, de especializações, né? A gente tá vendo muito pelo Instagram mesmo, né? O quanto uma pessoa se auto-intitula coaching e auto se intitula mestre de Sim. alguma coisa. Como que você faz essa distinção hoje? Tá. Como a gente está falando de experiência no cliente, a gente, claro que você atende cliente, né? Uhum. E são clientes, na grande maioria, você atende Pessoa física. pessoa Mas- física, né? maior parte. Então você atende essas pessoas que elas vão também entregar um serviço delas para um consumidor ali, né? Numa próxima etapa. Né? Sim. Como que você atende elas e como você destoa hoje do que a gente encontra aí nos online? Tá, vamos lá. Nos Instagram da vida. Uma das grandes diferenças, e já é uma dica para quem tá ouvindo, quem tá assistindo também, é de como você avalia isso. Você avalia pelo resultado. Pelo resultado da pessoa que você tá vendo ali no Instagram, ou enfim, do coach, do mentor, do professor, de quem for, né? O resultado da pessoa, ele tem que se sustentar e ele tem que ser exatamente o que ela te vende. Não adianta você ter depoimentos do cara de tipo assim, nossa, o curso dele é maravilhoso. Isso não vai levar a nada. É. O curso pode ser maravilhoso, mas tá, e o objetivo do curso? Onde que tá chegando, né? A pessoa tá conseguindo o resultado prometido, né? Então, uma das grandes coisas que a gente fala até para alunos nossos, de sempre escolher mentores, né, na sua vida, porque assim, o mentor, ele é uma figura, o coach, ele foi uma variação, né, uma vertente do mentor, mas é uma figura que existe há milênios na sociedade, o mentor, né? Há milênios você tem famílias com pai passando para filho a profissão que ele tinha, né? E era como era antigamente. Era a família dos sapateiros. O pai sempre passava de pai para filho, para neto, para bisneto, ia passando de geração a geração pelo mentor pai para o filho, como era feito o caminho para que ele se tornasse excelente no resultado que ele entregava, certo? Naquela profissão. Exato, naquela profissão. Ou seja, o mentor é a mesma coisa. Ele é alguém que já viveu o processo, te mostrando o caminho de viver o processo. E baseado em resultado, né? Baseado em acho que- resultados reais. Eu acho que a grande diferença e o que a gente precisa desmistificar, Uhum. né? Eu acho que é a grande coisa que eu acho que as pessoas não conseguem entender é o que significa. Acho que é uma boa oportunidade, Lu, da gente colocar isso para todo mundo. Porque qual que é a grande diferença quando a gente fala o que é um coach, o que é um mentor? Sim, Porque sim. o mentor ele tem que viver na prática, Exato. ele tem que te trazer resultados reais da vivência Isso. dele. Sem esta vivência, Sim. ele não pode ser intitulado um mentor, né? Isso, porque e por isso que eu tô dando essa dica para as pessoas, né, até que estão vendo, assistindo, porque quanto mais o resultado daquela pessoa for resultado tanto na vida dela, quanto na vida dos clientes, pacientes, enfim, dela, né, mais significa que de fato ela entrega aquilo, né? Ah, Claro que as pessoas podem inventar resultados e tal, e você vai ter que investigar um pouco, às vezes, mais a fundo, né, a pessoa, porque hoje em dia tem de tudo. Tem charlatão em todo lugar, assim Exato. como tem médico charlatão, tem Sempre advogado charlatão. sempre vai existir. Só que a grande diferença, né, que você trouxe, por exemplo, do mentor e do coach, é que o mentor, ele é uma pessoa, ele é uma persona ali que está passando a vivência dela. O coaching é uma técnica. O coaching é uma técnica. E o coach, que aplica o coaching, né, ele é um profissional que aprende uma técnica para atender pessoas.
certo? Não necessariamente tem a vivência. Não necessariamente, Massa. não necessariamente. Muitas vezes o coach não chegou no resultado que a pessoa tá vindo buscar ele Exato. pra chegar no resultado. Significa que isso é ruim? Depende. Se ele é um bom coach, se ele sabe aplicar o coaching com técnicas de fato que ele entra na psique da pessoa no bom sentido, de trazer reflexões, boas reflexões para ela, foco nos lugares certos, né? Dá direcionamentos também, ele mistura um pouquinho ali do coaching também com uma mentoria de direcionamento, às vezes, do que ele é excelente em fazer, ele pode ser excelente em comportamento, em outras coisas, né? Ele vai ser um excelente coach, e não é a profissão que tá errada, É. né? E depende muito do cliente também, Sim, depende sim, muito sim, do da que busca. da busca do cliente, Exato. sim. É importante eu fazer uma relação até de como você busca um psicólogo, né, tem que ter um matching, né, você precisa tanto um mentor, quanto um coach, ou quanto um psicoterapeuta, você precisa ter um matching. Sim. Você precisa saber o que você busca para você conseguir ter este resultado Uhum. na sua excelência, né. Perfeito, perfeito. Bem colocado. É isso. E para nós, a gente sempre foi mentor, porque a gente sempre ensinou o que a gente vive. Então, antes da gente aplicar o método que a gente aplica hoje, a gente viveu anos esse método. Anos, 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 anos. E continua vivendo o mesmo método. A gente vive exatamente o método que a gente entrega. E a gente criou um método simples de mudança de comportamento, que a gente foi implementando com as pessoas, né? Para conseguir também ter uma possibilidade até de tanto medir isso, né, com as pessoas, né, medir um sucesso, um resultado, quanto também algo que conseguisse atingir várias pessoas ao mesmo tempo, né, conseguisse ser escalável, né, para várias pessoas. E a gente foi experimentando por anos, anos. O nosso método, ele tem 10 anos já, o nosso método de aplicação prática em nós, em milhares e milhares e milhares e milhares de alunos. Milhares de alunos. Homem, mulher, Dessa experiência, todo mundo. quando a gente está falando dessa experiência, do sucesso do cliente, né, da entrega final ali do produto ou do serviço, o que a neurolinguística tem de agregar, né? O que hoje um empreendedor, quando vai empreender, quando um vendedor vai vender, o que é importante ele ter como básico de neurolinguística, de análise comportamental, Tá. para ele entregar esse sucesso com mais eficiência? Para mim, o principal é muito básico, que não é nem neurolinguística isso, para mim é vivência humana. Pegando até um gancho no que eu estava falando, né? Ter o ditado popular e a frase popular de nunca faça com o outro o que você não gostaria que fizesse com você, né? Exatamente. Isso é extremamente simples isso. E você aprende da sua avó, da sua mãe, você aprende de alguém, É. geralmente da família, ou de alguém mais velho sábio, né? Bem Que berço. geralmente vem de alguém sábio. E se você não ouviu isso de alguém sábio, você vai ouvir isso de alguém na vida em alguma vez, né? E é exatamente isso que você faz no sucesso do cliente. É exatamente isso. É. Exatamente isso. Todos nós somos clientes. Exato. Você é cliente de N coisas. Exato. N coisas, quase infinitas coisas, né? Sim. Você é cliente de uma loja de roupa, você é cliente da net, Supermercado. você é cliente do supermercado, você é cliente de várias coisas. E o que você quer como cliente? Você quer ser tratado como você trataria os outros. Exato. Ser tratado como um ser humano, É. né? Exato. Eu brinco muito, né, e eu acho que esse é o ponto, assim, as pessoas às vezes esperam a metodologia. Acho que esse é o grande barato da coisa, todo mundo espera uma metodologia. E às vezes o que a gente só precisa é o papel do pão, né, que é o que você tá falando. Vamos usar o papel do pão, Sim. né, que é o ditado popular, é o que a avó ensinou, é o que vem do berço. Sim. Usa o papel do pão. Sim. Usa o back to the basics, o básico, né? A educação, o ouvir com a escutativa ali, prestar atenção, o cuidado, né? E se você partir dali, a gente já tem um bom começo. Sim. A metodologia é quando você está para aplicar realmente na cadeira. Cara, eu me formei coach, beleza. Você precisa de uma metodologia. Você vai usar em outras pessoas, você vai se propor a fazer aquilo, Sim. né? Você tá naquela cadeira. E aí tudo bem, Sim. né? Mas todo mundo hoje quer
Vamos falar da metodologia? Dá pra quê? Você não precisa disso. Precisa. É um canhão, eu sou uma É formiga. ser humano, né? O próprio Exato. sucesso do cliente, ele é uma área de humanas, né? Porque você está lidando com Sim. pessoas, né? É. E você precisa ser humano, né? E a própria, você falou da neurolinguística, é um pouco mais, tanto o PNL quanto a psicologia traz um ensinamento que todo ser humano ele tem 3 necessidades simples básicas, que na verdade se resume a praticamente uma só, que é a primeira. A primeira é ser amado e respeitado. Todo ser humano quer isso, todos os seres humanos, unânime. E essa já é a principal. Se você já entende isso, ser amado e respeitado, pronto, acabou. É só isso. É só isso que você precisa fazer pro seu cliente, né? Não que você vai amar ele, né? Tipo, de uma forma, enfim, amorosa num sentido profundo, mas... Fazer com amor, né? Ser Exato. com amor. Ser gentil, ser humano, ser atencioso, né? Que vem para os outros 2, que é ser amado e respeitado, ser ouvido na essência. Então, ser escutado é o que o cliente quer também. Todo cliente que ele tá nervoso, bravo com a sua marca, alguma coisa assim, você ouve ele, acaba o Acabou. nervosismo. Exato. Acaba completamente, porque é só isso que ele quer. Ele quer ser ouvido, É né? verdade. Então, ele só quer ser reconhecido ali, ser ouvido. Amado e respeitado tem a ver com ser reconhecido, né? Então, ele quer esse reconhecimento. O cliente ele quer ser reconhecido. Então, por isso que tem essas bases até, né, do sucesso do cliente hoje em dia, de pertencimento, né, de participação da marca e tudo mais. Porque é exatamente isso. As pessoas elas querem ser reconhecidas, elas querem pertencer Pertencer. a grupos porque elas querem ser amadas e respeitadas. Ponto. Certo? Faz todo Então, sentido. todo ser humano quer ser amado e respeitado. Se você passa a experiência para ele que ele pertence a algo, ele vai se sentir extremamente feliz. Então, é exatamente isso que a gente faz na Pandora. A Pandora, ela sempre foi uma instituição que a gente sempre fez as pessoas se sentirem pertencentes da Pandora. Como se elas fossem parte de um organismo vivo, Pandora, que elas fazem parte e a gente faz parte, não é só a gente. Não é só o Luke, os sócios, os colaboradores, as pessoas que trabalham com a gente e tal. Elas também fazem parte. Então, o nível de satisfação que a gente tem dentro da Pandora é altíssimo, é 90% para cima. E exatamente por isso, porque a gente entende essa questão de ser amado e respeitado. E hoje, mesmo com 2 milhões de followers, né? Por mês, de pessoas gratuitas, a gente atinge, sei lá, audiência, mais de 20 milhões, 30 milhões de Uau! pessoas que a gente atinge, né? Tanto em Instagram, quanto YouTube, quanto outras redes, né? Então, assim, mesmo assim, a gente trata cada um como cada um. A gente tem uma mentoria que a gente vende, entra 400 pessoas de uma vez em aberturas que a gente faz de turma, a gente atende um por um. Um por um. E hoje, Faz Luke, boas-vindas com um por um. que sensacional. E hoje, com essa demanda, de novo, né, de rede social, que a gente vê cada vez mais o profissional coaching, o mentor, como cada vez mais tem se dado vazão sobre esse assunto, você tem notado um aumento na busca por mentores na sua organização? A necessidade, ou seja, esse público tem de fato identificado que eles precisam de mentores e tem aumentado a tua clientela? Com certeza, com certeza. É um mercado que vai ter muito mais ascensão ainda, mas muito mais ascensão nos próximos Que anos. legal. E aí, uma pergunta super desafiadora, que você trouxe na sua Tudo bem. fala, legal. Vocês estão expandindo e vocês hoje fazem onboarding de 1 por 1. Uhum. Com a demanda crescendo, como sustentar um onboarding 1 a 1? Aí você precisa de pessoas. Na qualidade Precisa de atual, pessoas, viu? exato. Mas Você precisa aí de pessoas, processos, as bases da empresa, né? sim, Você vai precisar de pessoas, de processo, de treinamento com equipe, né? As pessoas vivendo uma cultura, precisa da cultura empresarial, né? As pessoas entenderem a cultura da sua empresa, ter uma base sólida nisso. É também, que nem você falou, é o sim, beabá corporativo, né? Uhum. Toda empresa é empresa porque funciona do jeito que funciona, certo? Porque também segue bases humanas, de meritocracia, de aculturamento, pertencimento, etc. Que não precisa também, na minha visão, a mesma coisa que você falou de, tipo assim, a metodologia e tal, não precisa ser forçado, porque as pessoas acham hoje em dia que precisa ser forçado.
né? Sim. Tipo assim, ela precisa ser... A minha empresa precisa ser que nem o Google. Tipo, todo mundo agora quer ser que nem o Google. Isso já acontece, mas todo mundo quer ser igual ao Google. Por quê? Porque o Google é sensacional para trabalhar e tal. Mas assim, por quê? Por quê, né? Tem que ter um aculturamento, né? Tem que ter um sentido. Senão fica Eu já vi várias no mercado, tanto gigantescas, multinacionais, quanto pequenas, médias, que é forçada a cultura. É forçada, não é real. Exatamente, porque Não é às real. vezes a empresa vai lá, cria o layout, mas o dia a dia não Não sustenta. Não sustenta. Exatamente. Então, assim, você só precisa fazer dentro da sua empresa aquilo que você acredita. Que é a Exato. mesma coisa. Tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. É a mesma coisa, a mesma base. O colaborador, o prestador de serviço, a sua equipe, são seus clientes também. Todos são seus clientes, entende? Então, todos eles vão querer a mesma coisa. Todos eles vão querer a mesma coisa, que é a base do ser humano de ser pertencente, de ser amado, respeitado, etc. Ser ouvido. Então, é ir criando essa questão do aculturamento e cada vez ir passando mais à frente, né? Você acha que hoje isso é um desafio para as organizações? Com certeza, com certeza. Fazer com que a cultura desça de forma correta? Com certeza, com certeza. E por isso que é importante treinamento também, né? A gente faz treinamentos corporativos, tem empresas que a gente faz treinamento corporativo há quase 10 anos. Todo mês, vários workshops, atendimento individual dos líderes, todo mês, e assim, há quase 10 anos. E eles não param, não tiram a gente da folha de pagamento, da folha de custos. Por quê? Porque eles veem que é essencial. Porque precisa do treinamento em todos os setores, e ao mesmo tempo, quanto mais você cresce, mais você precisa. Porque você vai perdendo, né? Vai desmembrando cada vez mais, né? Porque vai distanciando do cerne, que geralmente é o CEO, é o C-level, né? Sim. Que geralmente vão ser os sócios da empresa, o cerne, a cultura, né? E isso vai distanciando cada vez mais quando se cresce, né? Eu vou fazer uma pergunta, por favor, pessoas, não queiram me arrancar as cabeças, por favor. Mas eu vou ter que fazer essa pergunta, Tudo bem. porque faz super sentido. Claro. E a gente tá super nesse momento pós-pandêmico, né, que a gente super entende que a produtividade, fora dos escritórios, foi comprovada, né, Uhum. mas quando a gente fala de cultura e nós como seres sociáveis que somos, né, precisamos conviver, Sim, né. Eu queria muito te ouvir, como é que uma empresa tá. de pequeno, grande porte, né, se sustenta num modelo só remoto. Tá, Se tá. para você isso faz sentido, ou se você também acha que o movimento de retorno ou Uhum. parcial, enfim, qual ele seja, é saudável para uma cultura organizacional. Eu acredito, a minha concepção, tá? Eu vou falar de tanto da Pandora, vou falar sobre a Pandora, vou falar da minha concepção, do que eu acredito, tá? E do que de fato, não só o que eu acredito, porque essa crença do Luke, tipo, o que eu acredito, ela é embasada sempre em estudo, né? E embasada sempre na neurociência, na psicologia humana, na análise comportamental, em coisas que funcionam há milênios, né? Não é tipo uma opinião minha, tipo, Tá. eu acho que é assim. Não, não é isso. É baseado com coisas que sempre funcionaram, né? E assim, eu acredito que a humanidade não está pronta para um trabalho remoto, para um home office, para coisas distantes, né? Por conta do nível de maturidade das pessoas em relação ao trabalho. Tanto da questão de elas começarem a não saber como dividir pessoal de profissional, misturar tudo e ficar meio bagunçado, né? Quanto da questão de, dentro de tudo isso, né, ela precisar de direcionamentos, ela precisar de divisões claras no dia a dia dela, de direcionamento, de liderança, de várias coisas, que muitas vezes no home office é extremamente difícil de acontecer, né. Então, assim, eu acredito que não existe ainda preparo e maturidade para isso humana, tá, humana para isso. Porque o ser humano, como vocês colocaram, ele é sociável, né, e não só sociável, ele precisa de divisões claras, ele precisa de rotina. O ser humano lida muito bem com rotina. Por mais que muitas pessoas falam assim: "Eu odeio rotina", todo mundo tem rotina. Todo mundo tem rotina. Todo mundo faz as mesmas coisas todos os dias, entende? Então o ser humano ele lida muito bem com rotina. E quando você cria esse distanciamento, você cria várias
cisões, várias bagunças, né? Tanto mentais na pessoa quanto físicas mesmo, de tipo assim, ó, tá separando local de trabalho com local de casa, com pensamento de trabalho, com pensamento de casa, com vários outros processos, né? Mas vamos lá, depende também muito de contexto, tá? Por mais que eu veja isso como analista, depende muito de contexto e de como você trabalha com os seus colaboradores, prestadores de serviço. Hoje a Pandora é 100% remota, por exemplo. A gente tem 25 pessoas trabalhando dentro da Pandora. Ah, hoje a Pandora ela é 100% remota, mas por quê? Porque a gente trabalha com prestadores de serviço para a gente, né? Então, esses prestadores de serviço, eles entregam todos os trabalhos para a gente relacionados a meta, performance e hora de trabalho. Então, o sistema de trabalho, ele é o sistema de prestação de serviço mesmo, né? O sistema de trabalho, ele exige que a pessoa ela tenha mais maturidade, a gente já avalia isso, já quando a gente vai pegar a pessoa para trabalhar com a gente, né? Nem é uma contratação, porque é uma prestação de serviço, então quando a pessoa se une à empresa e tudo mais, ela está prestando ali o serviço, mas a gente sempre avalia isso, se a pessoa ela já tem essa maturidade para fazer, Sim. entende? Porque se não tiver, não vai funcionar. Porque como, primeiro, hoje a gente é muito digital, segundo, a gente está construindo ainda a base para espaço físico e tudo mais da Pandora, né? E terceiro, a gente quer pessoas pelo nível de excelência e não pelo local, né? Então a gente tem pessoas que moram no Espírito Santo, no Sul, Minas, a gente tem colaborador de diversos lugares, né? Prestador de serviço. A gente olha pelo nível de excelência de entrega do trabalho. Então a base da cultura da Pandora é nível de excelência de entrega de trabalho. É meritocracia pura. A gente trabalha com meritocracia pura. E trabalhando assim, claro, hoje ainda com uma equipe pequena, né? Provavelmente isso vai ser um desafio maior nos próximos anos para a gente também. A gente provavelmente vai ter, exato, vai ter que ter o espaço também físico, né? Por a gente ter esse padrão de cultura, esse padrão de exigência, a gente tem uma equipe extraordinária. Extraordinária. Que legal. Então as pessoas elas entregam muito mais do que a gente espera, Do que espera. muitas vezes. Porque a gente está sempre trazendo as pessoas por isso. Tem muito aculturamento de mostrar o impacto que a empresa tem real, né? Como eu falei, não é um mundo maravilhoso de Disney, de tipo assim, não, somos uma família e aqui todo mundo é legal, né, e tal. Sim. Não, ó, pessoal, aqui funciona assim, assim, assim. Só que o que é legal de você estar entrando nessa empresa é que é uma empresa que muda a vida de pessoas, real, né? Isso Esse é o real. impacto. Esse é o impacto. Então, assim, ó, o nível de impacto do seu trabalho é impactar hoje milhares, milhões. A nossa, por exemplo, a nossa equipe de design, tem pessoas que ficam extremamente orgulhosas, se emocionam de ver um Reel pegando 10 milhões de views. Porque, pô, é um trabalho que ela fez. Sim. Entendeu? Que É sensacional. um trabalho que ela fez ali, sem satisfação, né? pretensão, Orgulho da o pessoa. trabalho dela apareceu para 10 milhões de pessoas. Em um. Sem falar que são vários, entendeu? Sim. Então, assim, é muito legal isso, porque a gente vai passando isso para a equipe também, essa percepção de, tipo assim, olha o nível que a gente está chegando juntos, né? Porque a gente sabe também que não é... Não é uma pessoa. Não é uma pessoa, não é, É não é todo mundo. E Claro. outra, cara, eu acho que eu tenho mais felicidade hoje da minha equipe até do que do meu cliente, sabe? Eu adoro o resultado do meu cliente, adoro quando chega o resultado do cliente, adoro quando o cliente se sente bem, tem satisfação, mas da equipe, para mim, é vezes 10, vezes 1000, porque são pessoas que estão junto com a gente, acreditando na mesma coisa, sabe? Então, assim, Mas é que se a sua equipe tiver extremamente feliz, o impacto no seu com cliente certeza, vai ser vezes 1000, porque se o deles é vezes 10, o do seu cliente é vezes 1000, com certeza. né? Porque a escala é sempre muito maior. Sim, Né? é isso mesmo. Então, essa é a questão, é você enxergar o contexto da empresa, né? Resumindo a pergunta que você me fez, o contexto da empresa, a fase da empresa e o aculturamento da empresa. No momento em que você também tem... A gente enfrentou várias vezes esse desafio também, a equipe crescendo, a gente foi
tendo que pegar muito mais gestores de equipe também. Uhum. Sim. Porque começava também, às vezes, a atrasar prazo, às vezes sair do nosso controle, ou coisas acontecerem que a gente falava, putz, como tá crescendo, é remoto, a gente não tem proximidade, estamos tendo desafios de não ser próximo, né? Uhum. Então a gente teve que contratar mais gestores, teve que ir criando um contexto, e ainda está criando, porque a empresa está crescendo, provavelmente a gente vai dobrar a equipe até o final do ano. Então a gente está diariamente conversando sobre equipe, né? Mas eu gostei da solução, Sim, gostei do modo da solução que vocês sim. colocaram. Vocês colocaram mais gestores, ou seja, Exato. vocês colocaram mais pessoas Pessoas. olhando as Com operações, certeza. mais cultura E olhando as pessoas com operações. nível de excelência alto também. Sim. Que a gente já olhava e falava assim, esse cara ou essa mulher, enfim, essa pessoa. Nossa equipe, na verdade, é mais de mulheres do que de homens até. Que interessante. É curioso isso. A gente gosta de Bacana. trabalhar com mulheres também, e ao mesmo tempo foi uma coisa que teve uma época que era só mulher praticamente, e os sócios de homens só. E a gente tá agregando alguns homens agora também. Mas para mim nem existe também essa questão de distinção ou alguma coisa do tipo, porque é exatamente o que eu falei, é o nível de excelência do trabalho da entrega, entendeu? Sim. Tipo, não tô avaliando quem é, o background da pessoa, enfim, qualquer outra característica Quando dela, você vai etc. contratar, Luke, quando você vai contratar, você deve escutar isso de todo mundo, eu acho. Sim. Que é esse negócio, talvez ele esteja me avaliando porque ele é um analista comportamental. Ah, Eu brinquei aqui no começo. Mas, de fato, quando você está contratando, Uhum. né, como você identifica? Que, obviamente, né, nós, até eu, a Dai, todo mundo que está assistindo aqui, a gente no mundo corporativo, Sim, a gente quer ser o mais assertivo possível na hora da contratação. com certeza. Mas, no máximo, você faz uma seleção de 5 entrevistas, fica Uhum. 20, 30 minutos com a pessoa, torcendo para que seja tudo aquilo mesmo e você faça uma contratação acertada. Sim. E você tem mas também acho que como todo empregador aí, a gente busca, claro, um nível de excelência. Sim. Você sendo de uma empresa de treinamentos, Uhum. tem um nível de exigência ainda maior. Com certeza. Como que você faz a sua seleção. contratação, Tá. a seleção, né? Como você aplica, né? Aí de fato, né? Sim. A tua análise comportamental na hora de uma contratação. A mesma resposta que eu dei de quando você procura um mentor, por resultado. Eu avalio o resultado da pessoa, tá? E geralmente são pessoas que ou vivem filosofias parecidas com a nossa já, né? Sim, indicação conta, mas indicação por resultado, e não tipo assim, minha tia. Tipo, contrata aí minha tia, tipo, não, quem é sua tia, entendeu? Não pela indicação de, tipo, ser qualquer pessoa que é próxima só por isso, né? Várias a gente já recebeu e negou, tá? Então a gente nega também. Só que, ao mesmo tempo, a gente avalia resultado e avalia se aquela pessoa ela encaixa já na cultura, no contexto geral, assim, né? Porque a pessoa ela precisa ter um pouco o mesmo objetivo que você, né? Ela precisa ter um Sim. pouco o mesmo propósito que você, um pouco o mesmo contexto que você vive, né? Sim, faz todo sentido. Então, as nossas contratações, elas sempre são de pessoas geralmente um pouco mais próximas ou de indicação por mérito, né? Ou de também pessoas que até para nós isso é uma vantagem competitiva, óbvio, que são às vezes alunas, né? Acontece, ou alunos, né? legal. Acontece também, porque a gente já vê o perfil daquela pessoa Lá na frente. descontando Que legal. muito assim dentro de um treinamento e que a pessoa vive a mesma filosofia que a gente, e a gente acaba às vezes contratando a pessoa, né? Então, a nossa avaliação ela é sempre pelo mérito e pelo resultado. É a mesma coisa, a mesma Legal. base da cultura da empresa. Eu Legal. não vou pegar qualquer pessoa ou qualquer indicação, ou só porque a indicação eu vou contratar porque, mas a outra é melhor. Óbvio que eu vou contratar melhor, porque o que eu quero é resultado, é mérito, Sim. entendeu? É quem merece estar na posição, né? Então... E a gente vai fazendo, né? Vários padrões, cada vez melhorando também a parte de reconhecimento, de meritocracia da empresa. Então a gente vai fazendo trabalhos de análise de resultado para dar bônus por mérito e tudo mais para as pessoas. Então a gente está sempre avaliando essa questão meritocrática, né? Que para mim é o que mais funciona dentro de empresa, dentro de sociedade, qualquer coisa, sistema político, o que for. É o sistema meritocrático, né? E a gente vai avaliando dessa forma. A gente vai pegando, então,
pessoas que têm perfis similares ao nosso, ou pessoas que a gente vê que tem similaridade com propósito, objetivos, né? E aí vai por proximidade, indicação, coisas do tipo. Legal. Né? E quando a gente olha essa cross-geração que a gente está vivendo agora, né? Esse misto de gerações, né? Sim. Você é uma pessoa nova, né? Você é muito novinho, né? Começou cedo, hoje você tem uma grande potência, né? De uma empresa Sim. e é novo, Sim. né? Como que você lida com esses dois públicos, né? E como é para você o mercado de trabalho para essa geração hoje que é identificada mais, ou não sei se eu vou falar de forma correta, mas talvez seja uma geração que está sendo rotulada como uma galera que é imediatista, Claro. uma galera que tem pouca ambição. Como é o mercado de trabalho? Como seria um treinamento para o mercado de trabalho para essas pessoas hoje? Eu acho que dentro do que você perguntou, o que eu posso responder disso, da minha visão, da minha experiência, é que sim, existe problemas geracionais em todas as gerações, né? Isso não é uma coisa de tipo assim, essa é a geração perdida. Isso já foi falado talvez todas as gerações são a geração perdida. É verdade, né? é verdade. Porque isso se repete a cada geração, porque... Para os nossos pais, a nossa geração está, né? Você perguntava isso. Exato. Lá em 80, 90, né? 90. Então, assim, e as pessoas de 60, de 50, eram gerações que, meu Deus, né? Tipo, sei lá, História, já foi também. acabando o mundo, essa geração é perdida e tudo mais. Então, assim, por que que existe o conceito de geração perdida? Porque sempre existem choques sociais em mudança de geração, né? Tem uma geração vindo, crescendo, que acreditava e viveu uma coisa, e uma geração nascendo em um lugar diferente, em um tempo diferente, com coisas diferentes, né? Então existe um choque geracional. Nesse choque geracional, sempre se acredita que a geração está perdida porque acha que está errado o que está sendo feito, né? Não significa que é certo o que a gente tem visto, né, de, por exemplo, que nem você colocou algumas questões aí de imediatismo, ou de a pessoa já achar que tem que sair da faculdade e ter um cargo Sou diretor. top, né, tipo um cargo 3 ótimo e meses, né, tal. sem experiência. E assim, sim, vai ser uma coisa, o que é interessante é que o próprio sistema, a própria vida, o próprio contexto educa as pessoas, né? A vida é a melhor forma de ser educado. Melhor né? escola. É a melhor escola, exatamente. Então, o que vai acontecer muito com essa geração ainda, talvez, e com essas pessoas que... Não essa geração, não vamos generalizar, né? As pessoas que têm o padrão, por exemplo, preguiçoso ou ganancioso só, sem querer fazer nada, etc. Enfim, elas vão bater cabeça e quebrar a cara. É isso que vai acontecer, né? Como nós já fizemos muito na nossa vida também, né? Todo mundo bate cabeça, quebra a cara. Sim. Elas também vão bater cabeça, quebrar a cara, certo? Até o momento que se encaixar no padrão do que é o correto que traz resultado, que é o mérito. Não adianta, não tem como sair disso. O que traz resultado é o seu merecimento pelo seu trabalho. Então, tem muita gente boa nova no mercado? Tem muita gente boa nova no mercado. A gente tem gente bem nova na nossa equipe que é, um avião, é sensacional, trabalha às vezes melhor do que a gente. Só que essas pessoas elas já têm essa mentalidade um pouco diferente de ter aprendido de uma forma de que, para eu conquistar, eu preciso merecer, né? E aí, quanto mais também as pessoas dessa geração, ou for mostrado isso para elas, né? Que o sistema é meritocrático. E assim, mas eu não concordo. Então você não faz parte desse sistema, né? Tipo assim, não concordo, isso não é uma empresa, não pode ser mérito e tal, mas eu tenho faculdade, não sei o quê. Tá bom, você não concorda, você não participa da minha empresa, entendeu? Porque quanto mais você colocar isso dentro da cultura da sua empresa, né? Mais as pessoas elas vão ter que acatar isso, elas vão ter que, de fato, merecer para conseguir. E vai ser uma segregação, digamos, natural. Sim, isso. A gente vai ter uma segregação Natural, pelo não só por talento, mas por esforço, por dedicação, que para mim é o real. Exato. O talento se conquista com esforço e dedicação. E né? talvez um pouco mais agressivo, né? Porque a gente vai ter quem vai despontar muito Sim. em um curto período de tempo. É.
E é o que você tá falando, aquela gama que, eu não quero, beleza, cara, só que você vai fazer o eu não Vai quero, espanar. vai ser muito rápido a Ela queda. mesma vai se demitir. Uhum. Mesmo que ela seja demitida, ela mesma está se demitindo. Exato, a queda vai ser muito mais rápida. Não é alguém que está demitindo ela por injustiça social. Claro, a gente sabe que tem os casos também, mesmo Sim, que a não. gente falou de Sim. injustiças sociais e tal. Mas assim, isso são coisas raras, né? Pode acontecer bastante em um dado mercado ou por pessoas que não têm caráter e tudo mais. Mas geralmente empresas que têm base sólida, que são empresas grandes, que crescem com Esforço de indicação. impacto positivo no mercado, né? Uhum. Impacto positivo no mercado, porque tem muitas empresas que também crescem com impacto negativo no mercado, Tá. né? Uhum. Mas as que crescem com impacto positivo no mercado, elas estão avaliando, na maioria das vezes, todas elas, mérito. Estão avaliando mérito. Então, grande parte das pessoas vão acabar não tendo a oportunidade de crescimento ou alguma coisa do tipo, porque elas mesmas não estão se dando a oportunidade de crescimento. Elas mesmas não estão se dando. E aí fica isso como até uma reflexão para as pessoas, né? Porque, mas como que eu vou saber isso? Como que eu vou medir isso, né? Se eu tô indo bem, se eu não tô. De acordo com o que você conquista em todas as questões na sua vida e de acordo com o que você faz e tem resultado, né? Em tudo, em todos os aspectos. Pode ser no seu físico, na sua saúde, nas suas finanças, nos seus relacionamentos, em tudo, em tudo. Que é o que a gente ensina dentro da Pandora também. É uma evolução integrada de vida. Então, se você é uma pessoa que se dedica, por exemplo, ao seu corpo, já é bem diferente. Dedica à sua saúde, bem diferente. Você se dedica a ser uma pessoa também boa para o seu relacionamento, a ser uma pessoa agradável, gentil, não destratar os outros, não fazer coisa errada e tal. Muito diferente já também. Você dedica a olhar para suas finanças, fazer planejamento, guardar um pouquinho, mesmo que seja R$ 10 por mês, o que for. Já Você é algo. cria um planejamento do que você quer para o futuro, para alguma coisa. Bem diferente também, entende? Então, o aspecto da meritocracia das pessoas, ele não vem só do trabalho. Ele vem da postura dela de vida, das decisões que ela toma, que é o que a gente está falando desde o começo. Das decisões que ela toma o tempo todo na vida dela. Se uma pessoa ela é preguiçosa ou vai mal no trabalho, ela é preguiçosa e vai mal na vida pessoal. Ela já é assim. Sentido, né? Sim. Então, se a pessoa ela cria um contexto de vida de peraí, eu vou parar de ser, porque isso é muito que as pessoas precisam parar de ser também, e não é só dessa geração. Todas as gerações foram assim, todo ser humano assim é assim, homem e mulher, mais até homens, talvez, do que mulheres, de ter essa quebra e essa mudança de parar de ser menino ou menina e se transformar em homem e mulher de verdade, né? De assumir as responsabilidades da sua vida. Assumir as responsabilidades dos seus resultados e dos seus atos. Porque você vai ser uma pessoa que vai ter doenças, você vai ser uma pessoa que vai envelhecer mais rápido, vai ter problemas se você não olhar para tudo da sua vida. Assim como você vai ser uma pessoa que não tem oportunidades no mercado de trabalho se você não olhar para isso também. E não se responsabilizar por isso. Entendeu? Então, assim, a vida adulta é chata, dói. Sim, é chata e dói. Mas, ao mesmo tempo, é o que traz o maior mérito para o ser humano e a maior satisfação social que o ser humano pode ter. Porque a função homem e a função mulher social, que é inclusive muito do que a gente ensina em relacionamentos também, é o homem assumir que é homem e ser o provedor social da família, ser o protetor da família, ser o cara que está à frente, que abre o mato no peito para a família, né? Para que ele consiga ter um ambiente seguro e, ao mesmo tempo, a mulher é aquela que cuida também, é aquela que nutre, é aquela que está junto, que dá aconselhamento para o homem, né? Que está sempre gerando um equilíbrio. Né? E tipo assim, tem papel certo e errado, melhor, pior, a mulher tem que ser submissa e tal. Essa questão, a gente fala bastante até da submissão, eu tô entrando um pouco em relacionamentos agora, mas a gente fala um pouco de submissão, mas a submissão, na verdade, que não é como as pessoas pensam que é, né? Significa a mulher estar, por exemplo, que fala a mulher tem que ser submissa, como a própria Bíblia, né? O próprio cristianismo diz. A
A mulher tem que ser submissa ao homem. Essa submissão vem de sob a missão. Servir a uma missão, né? Que é uma missão maior, onde o homem ele tem um papel de estar à frente, não no sentido que a frente é melhor, mas à frente porque ele é o cara que provê, protege, busca, caça, faz todo o papel social masculino há milênios, como sempre fez, de sair e trazer o provimento para casa, para a família, né? Hoje é em questão financeira, né? Isso. Como a mulher está num papel, na verdade, privilegiado de proteção, de estar protegida e poder cuidar da família e fazer a família espiritualmente e contextualmente crescer. Porque o homem está na missão de trazer o provimento para a família, só que ele está lá. E ele está focado nisso, só nisso, praticamente. A mulher foca em todo o restante. E ao mesmo tempo ela tem... complementa o outro e o Exato, ecossistema acontece. E funciona há milênios. Funciona há milênios. E continua funcionando. Continua funcionando. As bases familiares sólidas são de pessoas que entendem essas missões, homem e mulher, e ao mesmo tempo as missões sociais, né? Que não tem melhor ou pior. É só o papel de cada um, certo? E ao mesmo tempo, cria-se aí, né, o papel meritocrático de quando tem esse equilíbrio, de ter opções de fazer papéis um para o outro complementares também. Uhum. Ah, mas aí a mulher ela tem que ficar só em casa, não pode trabalhar? Não, a mulher, ela para o homem, isso é tipo um grande prazer, tá? Eu vou falar como homem. Para o homem é um grande prazer você poder prover tanto para sua família, mas tanto, que você dá a opção da sua mulher trabalhar ou não, se ela quer. Porque para a mulher o trabalho ele é um embelezamento da vida. É isso. Para o homem é missão. É missão. É missão de vida. É trabalhar. Para a mulher é um embelezamento da vida. Então, no momento em que se aceita isso e ao mesmo tempo tem esse equilíbrio exato do embelezamento da mulher, da missão do homem, e cria-se esse vínculo na vida como um todo, que nem a gente está falando, né? De pensar nisso em saúde, em físico, na família, na construção, na finança, no trabalho, no espiritual, em todos os contextos, mas a pessoa é uma pessoa que vai ter méritos também dentro do trabalho, entendeu? Incrível. É que no final do dia é um ser Isso. pra... Não tem divisão, né? Vida pessoal e profissional, não existe isso. Não existe. E se assumir cada um as suas responsabilidades, já Cada um sabe do seu papel, né? é o que a gente fala, né? E aí transborda isso para numa organização. Seu papel, sua responsabilidade, sua desdobra. O seu teatro, o seu momento, a sua execução. Seria muito mais simples. Com toda É verdade. Com toda certeza. Mas não é tão simples assim. E aí a gente começou o papo dizendo que uma hora era pouco. Eu já sabia. Uma hora é pouco. Sempre. Já sabia. Mas a gente vai ter capítulo 2, fiquem tranquilos. Mas, Luke, deixa os seus contatos, porque Tá. acho que o pessoal vai ficar assim, eu quero mais, e agora? Exatamente. Eu tenho certeza que vocês aí ficaram curiosos para entender o que é essa ferramenta tão poderosa que ele entrega lá na Pandora Treinamentos. Tenho certeza que o Luke vai ter o prazer de conectar com vocês e tirar dúvidas de vocês. Então, por favor, Luke, como que a gente te encontra nas redes sociais? Ó, o meu Instagram, eu estou começando a ativar ele agora. Eu fiquei muito tempo desativado porque eu ficava muito nos da empresa, né? Então a gente tem o Instagram da Pandora.treinamentos, que é a nossa empresa, né? Que é o Instagram da empresa. O principal que a gente usa é de um dos sócios da Pandora, que é o Lucas, Scudeler.lucas. Scudeler é SCUDELER, né? Estamos colocando aqui para vocês. É Scudeler.lucas, tá? Que é o Instagram que a gente despontou mais em relação a relacionamentos, né? O assunto que despontou mais. A gente falava antes de uma maneira geral, né? De desenvolvimento humano, de todas as áreas. E o assunto foi chamando a gente foi mais para relacionamentos, né? E hoje a frente principal é o Lucas, que é o meu sócio, né? Legal. Nós somos sócios desde a fundação, com o Vitor também. Então a gente tem o Instagram Scudeler.lucas, Pandora.treinamentos, e o meu é Luke Esprega. O meu sobrenome é Esprega.
Esfrega. Luke Esprega. Estamos com É isso, coloca aí, porque é todo nome difícil, né? Tem todo nome difícil. É bem pra facilitar, né? Mas Luke Esprega também. E acho que os principais que você vai ver, o nosso trabalho mesmo, é tanto no da Pandora quanto no do Lucas, principalmente, Legal, que é hoje a frente principal aí do nosso trabalho. legal. Se conectem, pessoal. Gostou desse conteúdo? É relevante para alguém? Curte, comenta, compartilha, ativa o sininho para você ser notificado. Toda quinta-feira, às 6 horas, tem vídeo novo neste canal. Obrigado pela tua audiência. Foi um prazer entrar na tua casa e te entregar mais um conteúdo tão valioso como o Luke falou aqui. Luke, muitíssimo Foi um obrigado. prazer. Foi um ouro que Foi uma você delícia. entregou aqui pra gente. gostoso. Realmente dá vontade de ficar aqui te escutando horas. São horas, Eu então adoro. vai ter que ter um próximo. Obrigada mesmo pela tua participação. Obrigado, eu agradeço também. Super obrigada, viu? Obrigado. Daqui a pouco a gente chama pro segundo round. Pessoal, beijo pra vocês. Nos sigam nas redes sociais, experiências contam. Gente, super obrigada. A gente espera vocês. E, de novo, super obrigada pelas nossas roupinhas lindas, maravilhosas. Mônica, obrigada. Um beijo, Beijo, Mônica. Obrigada, Até Mônica. a próxima. Tchau, tchau.